Trabalho com propósito. Olá, bem-vindos ao Trabalho com Propósito. Eu sou a Eric Cuno e hoje a gente vem trazendo apresentadoras novas, Isa Vaz. Semi-novas, eu sou semi-usado, porque eu já tenho outros 2 podcasts. Ó, tá rodada. Já tô mais rodadinha, já. Já fiz um pausa com propósito, uma meditação, e já fui entrevistada nos primórdios, quando tudo era mato do podcast. Mas no trabalho é a primeira vez. No trabalho é a primeira vendo? vez. É isso que eu tava querendo dizer, é sobre isso. Exatamente. Primeira vez no trabalho, professora, rodada em outros episódios. Muito bom. E hoje a gente vai falar de função versus servir No trabalho. no trabalho. Você acredita? Acredito. Bateu até um cansaço a hora que vocês me fizeram um convite. Vocês falaram, vamos falar um podcast, vamos gravar podcast. Opa, vamos gravar. Legal. Falar do quê? De trabalho. Vai trabalhar pra falar de trabalho, aí você me quebra, né? Aí eu fiquei, nossa, vamos? Trabalho! Vamos! Nossa, e por que será que a gente fica tão cansado quando tem que falar de trabalho? Onde que tá esse lugar que a gente colocou na nossa mente que trabalho necessariamente traz cansaço, ou é sacrificante, ou que é difícil? Porque parece que sempre que a gente vai falar de trabalho vem nesse lugar, né? Nossa, trabalho, cara. Vou me exaurir aqui mais uma vez. Parece que a gente dá um aval, né? Tem uma permissão. Quando eu falo de trabalho, também tem um aval para falar, aqui é a causa do meu cansaço, aqui é onde eu fico estressada, aqui, sabe? E é muito doido, né? Porque não é difícil, não é duro, não é sacrificante no durante. Uhum. O pré, você fala, ai, nossa, eu tava na minha casa agora, debaixo do cobertor, que é o primeiro dia de frio em São Paulo, Verdade. do ano, e aí eu fiquei, nossa, tava lá, tudo tranquila. Falei, vou ter que sair agora fazer isso. Nossa, trabalho. Mas aí a hora que você tá aqui, você tá com as pessoas, a gente tá conversando, a gente tá se divertindo, é legal. E quando acaba, eu penso também, cara, foi mó massa o que aconteceu aqui. Eu não tô tão exaurida assim quanto eu tava. Tava mais antes de fazer do que agora que eu fiz. Mas tem essa ideia mesmo de, nossa, trabalhar eu vou doar demais, assim, minha energia vai acabar, eu vou ficar doando essa energia aqui e não vai rolar. Nossa, achei muito legal você falar sobre isso, porque eu fiquei muito pensando, né? Quando a gente foi falar sobre esse tema, que é o tema do mês, falando sobre funções, né? Fiquei muito considerando, assim, o quanto que todas as vezes em que eu coloco esse lugar para rodar, tipo, vou ficar cansada, ai meu Deus, tenho que trabalhar, ou é porque normalmente eu tô me misturando com alguma função específica, ou eu penso que sou uma tarefa específica, uma ferramenta. Então, quando eu me coloco, sei lá, falo, minha skin hoje é de terapeuta. Aí eu falo, ai, que preguiça, às vezes eu preguiça de atender. Aí não tem nada a ver com a terapia em si. Mas assim, igual isso. Ai, tá muito frio, queria ficar em casa descansando. Ai, queria, nanana. Ai, porque eu não queria hoje ser terapeuta, sabe? Parece que tá atrelado ainda a um papel, uma função que eu coloco nesse lugar, né? Parece que é a mesma coisa de estar em casa. Por exemplo, eu tô em casa descansando. Eu falo, nossa, se eu me visto numa skin de agora eu sou a cozinheira, dá uma puta preguiça de cozinhar. Entendeu? Então, só que tem um lugar muito verdadeiro que é, nossa, quando eu tô conectada com o meu propósito... Ai, desculpa falar sobre isso, eu sei, machuca. Mas até entender, né? Quando eu estou conectada com o meu propósito, quando eu tenho clareza de quem eu sou e do que... E por ter clareza do que eu sou, aí eu vejo a importância, reconheço a minha importância de fazer o que eu tenho que fazer, muda completamente. Porque aí já acessa, inclusive, essa imaginação do antes, que é, vou pra lá, vou ter que pegar o carro, vou ter que não sei o quê, vou ter que fazer tal coisa, e até abrir a sala, até arrumar todo o material, vou ter que ler o material da sessão anterior, aí vou ter que me... Parece que eu fico presa nas micro coisas que eu preciso fazer. E isso parece que dá preguiça, porque a coisa pela coisa é muito chata. Nossa, assim, e você foi falando, eu fui pensando, né? Nossa, o que cansa é ter que ficar atendendo demandas. Então, quando eu tô desempenhando a minha função, e a gente vai trocando de funções, né? A gente que é Barbie Profissões e tem cerca de 23 profissões diferentes, a gente vai fazendo essa troca. Então, hoje
no começo do dia eu tava fazendo uma reunião como consultora de comunicação. Aí agora eu tô como podcaster. E aí, à tarde, eu vou ter um paciente de fono, eu vou ser fono. Aí, depois, à noite, eu vou atender uma mentoria de comunicação. Aí, volta pra... Você vai trocando os chapéus... Chapéus? Os hats. Your hats. Isso. Você vai trocando, né? O seu crachá. Isso. Eu gostei mais de crachá. Isso. Então, você troca o seu crachá. E aí, você vai... Isso vai cansando, porque, nossa, eu tenho uma demanda que eu tenho que atender. Eu tenho que responder como fono. Aí eu tenho uma outra demanda que eu tenho que responder como consultora. Aí eu tenho uma outra demanda que eu tenho que responder como empreendedora, porque eu também tenho a minha empresa, eu preciso fazer o fechamento financeiro da empresa. E aí são demandas, são checklists, e isso cansa, assim, ó, mentalmente, isso gera um nível de cansaço absurdo. E aí eu fico sempre gastando energia e doando, né? A sensação é essa, de eu tô doando essa energia pra isso, pra poder fazer acontecer uma coisa que tem que fazer acontecer, e eu nunca me recarrego. Só que quando eu não tô junto do meu propósito, né, não tem como eu me recarregar mesmo, não tem como eu sair me sentindo bem, falar, nossa, eu fiz um negócio aqui que eu vejo que entreguei bacana. Porque, inclusive, quando a gente fica recebendo essas demandas e trocando de funções, parece que eu fico o tempo todo pegando, agora essa skill, agora essa skill, agora essa skill, e essa skin aqui, assim, assim, assim. Então, eu pego lá, sou ótima fazedora de planilhas, versus quando eu tô posicionada como terapeuta, aí quando eu tô posicionada como diretora, aí, quer dizer, aí são várias coisas que eu preciso ir fazendo. Aí à noite eu vou dar aula de dança, que eu também, no meio disso, põe uma arte pra dar uma descontraída, aí, ou seja, eu vou pegando milhares de coisas para fazer. Só que quando eu penso que eu sou cada uma dessas coisas, isso no meio do caminho ele vira performance, por isso que cansa muito o checklist, né? Porque parece que fica um lugar assim, eu viro uma atleta da meta, né? Vira uma atleta de checklist. Então, quanto mais eu corro, quanto mais rápido eu entrego, quanto mais itens eu dou check. Então, vira uma corrida. Eu fico, e acho que a mente fica nesse lugar competitivo. E não é competindo com ninguém, né? Eu comigo. Porque quanto mais eu fizer, quanto melhor eu fizer, melhor tempo. Então, eu fico me cobrando com um nível de cobrança muito alto. Aumenta meu cortisol, fico estressada porque vira performance. Aí, quando a gente começar a entender que não é função, não é tarefa, aí é esse lugar de estar. Então, se eu não estou servindo a função e a tarefa, eu estou servindo ao quê? E é aí que bate a desmotivação, né? Sim. Porque, pela minha experiência, no meu pico de performance, o ano que eu mais performei, que eu mais entreguei profissionalmente, em termos de performance mesmo, de desempenho e tal, foi o ano que minha motivação mais caiu. E aí a gente fica, tá, eu tô performando, eu tô entregando todas essas tarefas, eu tô me exaurindo aqui em nome de bater essa meta. E aí você bate, aí você fala, pra quê? Porque agora eu tô cansada, xoxa, manga, capenga. Por que eu faço as coisas que eu faço? Isso. E aí, por isso que a gente fala do servir, né? Porque o servir, ele fica atrelado ao propósito. Aí você fica com um posicionamento de eu vou empreender o meu propósito, eu vou empreender o meu porquê. Aí não é sobre o que você faz e nem como você está fazendo o que você está fazendo. É por quê? Por que que eu faço isso? Então, esse movimento de se perguntar mesmo, porque tem horas que é tanta vontade de performar que a gente não vai colocando de verdade a prioridade do que a gente está sentindo para fazer o que a gente está fazendo, sabe? Então, às vezes eu tô com raiva e aí eu aciono mais raiva porque parece que raiva é uma falsa motivação de vou fazer mais depressa, pelo menos eu dou conta, eu vou fazer acontecer. Mas é isso, é a troco de quê? Porque no final fica sofrido. No final eu fico com essa sensação, me sobrecarreguei, não foi gostoso, não tô gostando de mim, não tô gostando das pessoas, entendeu? Porque essa preguiça, esse banzo que bate, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que atender, não é sobre o atendimento, porque claramente quando tá no meio do atendimento, você tá atendendo, a hora que você vai abrir a câmera, o paciente está chegando, é uma sensação muito gostosa de eu gosto disso que eu estou fazendo, é muito gostoso, que legal, é muito legal. Porém, essa imaginação, esse movimento de tanto que a gente se sacrifica
no antes, Uhum. aí a gente fica com esse contexto, né? A gente fica com cristalizado essa ideia. Nossa, atender, putz, vou ter que ir, tem que pegar o carro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Será que vai dar tempo? Aí, muitas vezes eu não tô presente para ver o que precisa entregar agora e tô assim, vou atender, mas pensando no atendimento próximo. Ou se a gente tivesse um atendimento antes daqui, estaria pensando, não, depois eu tenho que gravar o podcast. Uhum. Aí vai virando um acúmulo de tarefas e isso fica por si só uma sensação de autocobrança enorme, um rally dos sertões. Parece que eu tô num rally dos sertões. E é muito desesperador, né? Porque pensando em quem gosta de fazer o que faz, né? A gente gosta do que a gente faz, de todos os crachás que a gente veste. Então, é muito desesperador, porque são 1 milhão de coisas que ficam passando na nossa cabeça. A gente vai se desgastando e eventualmente você fala, mas eu gosto de fazer o que eu faço. Não é que eu não gosto, o problema não é o atendimento, o problema não é a Isso. terapia. Mas ainda assim, exaure, ainda assim eu fico cansada, ainda assim bate um desespero, uma desesperança de, putz, porque pelo menos se eu trabalhasse com uma coisa que eu não gostava, dava pra botar no cu do trabalho, né? Falar, mas é que eu faço um trabalho muito ruim, eu não gosto do que eu faço. Então também o problema é esse. Tô Quando só eu faço, esperando aposentar. eu não vou ter INSS mesmo, então eu vou aposentar, é tudo certo. Mas mesmo quando a gente trabalha com uma coisa que a gente não gosta, a gente tem a possibilidade de colocar o propósito pra rodar. É um desafio fazer esse movimento. Mas existe a possibilidade, e eu acho que é aí que fica mais esperançoso. Tem um momento de entender qual é o seu propósito, o porquê você faz tudo o que você faz, não só o trabalho, mas tudo o que você faz nos seus dias e colocar também no trabalho isso. Até para quem não gosta do trabalho poder ter a condição de decidir se é para continuar nesse trabalho ou se é para buscar alguma outra coisa. Sim, porque aí a pessoa não fica num movimento de que parece que ela tá vendida naquilo, sabe? Parece que agora é isso que me cabe, é isso que me resta. A pessoa nem para se questionar. Então, a importância de entrar em contato com o seu propósito, para daí você servir ao propósito e não achar que você é funcionário das suas próprias metas, porque muitas vezes não é só sobre ser funcionário de empresa, é do tanto de autocobrança e auto-performance que você se cobra, que você vira o seu próprio funcionário disso, sabe? E aí é você mesmo ali se cobrando e se machucando e se fazendo forte o tempo inteiro para ter que 1000 coisas. Então, não necessariamente, às vezes é uma empresa que está pedindo coisas, é o seu nível de autocobrança e de tem que obrigações na mente que faz você fazer além, às vezes, do que te foi pedido, sabe? Para poder, muitas vezes as pessoas trabalham pensando, então aqui eu vou ser reconhecida, então aqui vai ser meu lugar de aprovação, então eu vou ser validada por isso, eu vou ser validada pelo tanto de coisas que eu faço. Quer ver que as pessoas vão ver agora a minha importância, vão ver o quanto eu sou inteligente, aí vai inúmeras coisas dependendo do que a pessoa quer comprovar sobre ela mesma, né? Eu já fui essa pessoa super intelectualizada, então, tipo assim, você vai ver, eu vou entregar o melhor trabalho, e vai ser 10 de 10, o melhor de todas as performances. E aí eu que me cobrava de trabalhar, de virar à noite, não tinha ninguém falando pra mim, faz tal coisa. Não, eu fazia isso comigo, porque eu pensava, esse resultado vai me trazer uma X validação, vai me trazer um X reconhecimento, entendeu? E aí, quando eu comecei a entrar em contato com o posicionamento, com o propósito, eu comecei a ver que eu estava servindo, entendeu? A quem eu estava servindo, o que eu estava fazendo daquilo que eu queria. Eu queria isso mesmo, porque eu falava que eu queria um reconhecimento, mas quando eu entrava em contato com isso, eu pensava, nossa, eu quero ficar feliz, eu quero que meu trabalho seja leve, entendeu? Eu quero entender mais do que eu estou falando. Então eu via que eu queria só coisas gostosas, mas o percurso de pensar que o final, o que eu queria era gostoso, não era gostoso. Parece que o reconhecimento não termina de encher o copo, né? Você fica lá, não, a hora que eu for reconhecida é a hora que meu copo vai, que eu vou estar preenchida. Aí você é reconhecida, você fala, isso, não fez nem coceguinha, assim, esse reconhecimento não... Não é? É isso? É Só isso? Não, e o pior é quando você ainda não recebe. Aí dá gás no quê? No ódio. Aí você fala, agora eu tô com ódio, agora eu vou ainda mais na raiva aqui. Eu posso dizer assim, ainda quando você... Não, você mesmo não se reconhecer, porque às vezes você até é reconhecida, tipo assim, nossa, parabéns, funcionária do mês, foi foda. Nossa, melhor apresentadora master, melhor professora top. Olha, Fono, a melhor do Brasil, ganhou. Aí você fica... Sou até esquisito, eu ganhei. Era pra mim. Vocês estão errados, vocês estão errados. Não, vocês viajaram, imagina. Imagina.
Ou seja, você ralou para chegar nesse momento, entendeu? Uhum. E aí chegou no momento. E o que que você fez com o momento? Nothing. Ah, inglês. Tô fazendo aula de inglês. Nada. Nada. Isso. Oh my God. Tô Boa. treinando. E aí você não se reconhece. Não reconhece, inclusive, os passos que você deu. Então, não é verdade que você estava motivada pelo seu propósito. Não é Uhum. verdade que você estava posicionada verdadeiramente, sabe? Então, é esse lugar que, quanto mais você fica perdida na performance e na função, mais triste é o fim, Uhum. sabe? Mais burnoutado, mais vai levando para esse lugar esquisito e que você não gosta de sentir. Tá, mas aí vem a dúvida, a pergunta de milhões. Opa! Por quê? Entendi, super. Ah, eu tô desmotivado com o meu trabalho, com o meu profissional, ou não sei o que fazer, ou eu até gosto do que eu faço, mas tô desmotivado igual, tô burnoutado, peguei depressão, tô mal, ruim. Aí a gente tá aqui conversando sobre a gente estar alinhado com o nosso propósito, porque é isso que vai direcionar o formato, ou as nossas ações, ou o que a gente faz ou deixa de fazer no trabalho, e a qualidade, nossa qualidade de vida, nossa qualidade mental dentro disso. Mas como a gente descobre qual é o nosso propósito? Porque existe um caminho aí de autoconhecimento, um caminho, e cada pessoa vai atrás do seu. Tem gente que é budista, tem gente que vem no Voz do Ser, tem gente que... E aí, como a gente faz para entrar em contato com o nosso propósito de forma mais efetiva dentro disso? Nossa, é muito legal você falar sobre isso, porque eu atendo aqui como consultora de carreira, né? Então, eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre esse posicionamento, porque é verdade, tem um caminho que você precisa percorrer de autoconhecimento e de ficar aberto e querer entender sobre o seu propósito, entender o porquê que você faz o que faz. Então, tem um desenho aqui, por exemplo, tem um serviço que a gente fala sobre isso, que aí você vai vir numa sessão, a gente vai ter várias perguntas para você poder se questionar. Então, assim, nossa, você veio para o mundo para fazer o quê? Assim, se você fechar seus olhos, assim, verdadeiramente, o que você veio fazer aqui? O que as pessoas muitas vezes olham para você e falam para você, Isa, é muito legal. Quando você chega, ó, acontece tal coisa. O que acontece? O que normalmente você sabe que você está nos ambientes e entrega? É legal. Não é legal? É legal. E Começar a entrar em contato com... Pera, tem uma coisa que já é minha natural, que você começa a entrar em contato com coisas que você fala, nossa, é verdade, aonde eu tô, tem isso. Tem isso porque isso está comigo. uhum. Isso não tem a ver com função. Pode ver que você acessou um lugar que você deu um sorrisinho, ficou assim, o olhinho ficou pequenininho assim. Porque tem um lugar verdadeiro que você acessou que não tem a ver. Você não ficou assim, ó. Ai, as pessoas falaram fono. Nossa, a maior vibração de lábio que eu já fiz na vida. Nossa, não é esse lugar, mas tem um lugar que você acessou. Uhum. Por exemplo, o que você pensou que você acha que você entrega onde você tá? Porque a Isa tá, lá tem. Nossa, eu pensei. Eu não é muito curioso, porque eu não pensei em trabalho. Uhum. A hora que você falou, quando eu chego. Eu não pensei quando eu chego no consultório, quando eu chego na sala, quando eu chego na sala do Zoom. Eu pensei quando eu chego nos ambientes. Perfeito. E eu fiquei considerando os feedbacks que as pessoas deram pra mim, por causa do que a gente falou, né? Às vezes a gente é reconhecido e não considera. E uma coisa que as pessoas me falam muito é do quanto eu sou leve, o quanto eu trago leveza, o quanto eu sou divertida e o quanto a maneira que eu falo, a maneira que eu entendo o mundo e explico o meu entendimento, também traz entendimento para as pessoas, traz clareza. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, dá pra... Verdade, né? Se o meu papel agora for só ser divertida, leve e trazer clareza e entendimento, eu posso fazer isso com qualquer crachá que eu vestir e sem crachá nenhum também, né? É só sobre isso. Então, É sobre isso, porque aí a gente se coloca no lugar de, tá, porque você percebe que isso não tem nada a ver com função? Nada a ver com função. Aí a gente fala, poxa, então vamos servir? Servir a quê? Entendeu? Então sirva seu propósito. Aí vai ser como fono, vai ser como professora, vai ser como consultora de comunicação, mas se você está considerando que você entrega leveza, que você entrega diversão e que você entrega clareza,
para as pessoas se sentirem mais entendidas, para as pessoas entenderem melhor o contexto no qual elas estão inseridas, isso já é perfeito. Porque você vai fazer isso lavando louça, entendeu? Você vai fazer isso numa conversa com alguém, você vai fazer isso em qualquer função. Aí a função vira uma ferramenta e uma ponte para você entregar o propósito, entendeu? Então você serve ao seu propósito, você é empreendedora do seu propósito. Aí com o seu propósito, você pode fazer qualquer coisa. Então, esse lugar que é gostoso da gente entender, porque aí sim fica leve, né? As pessoas falam muito da minha alegria. Ah, você é muito alegre, você explica de um jeito, eu gosto de ter aula com você porque você faz uma piada, faz uma coisa, daqui a pouco eu entendi. E brinca e aquilo fica na minha mente e tal. Nossa, é verdade. Aí, se eu uso isso, nossa, eu quero ficar a serviço da minha alegria. Nossa, isso muda tudo. E reduz muito o nível de cobrança, né? Porque pensando, se eu entrar numa sessão de fono ou numa mentoria de comunicação, e aí eu olho para o meu paciente ou para o meu cliente e penso, eu só tenho que trazer leveza, diversão e entendimento para ele, eu não fico pensando nos resultados que eu tenho que acessar naquela sessão, no checklist que eu tenho que dar, naquele objetivo específico que eu tenho para aquela coisa que tem que... reduz o nível de cobrança. Consequentemente, a gente chega nesse lugar. E se não chegar, a gente vai chegar num lugar que talvez era o lugar que tinha que ter chegado e não aquele que eu tinha desenhado no começo. E ainda essa leveza dentro do meu coração, pelo menos. É sim, Mexe porque... no meu... Não, mas é porque... Mas é exatamente isso, porque quando a gente abre mão das tarefas, das funções, da performance... Entendeu? Então a gente para de controlar já, né? Então já sai desse mood automático do tem que, da obrigação, dessa autocobrança. Então só o fato da gente considerar que tem uma coisa verdadeira que a gente entrega e que não é o papel, não é a terapeuta, não é a professora, entendeu? Não é a diretora aqui, aí isso já muda a forma como a gente se comporta nos ambientes. E isso quebra o nosso automatismo, porque a performance e o automatismo, ela tá na coisa, entendeu? Que aí é a qualidade da coisa, o tempo da coisa, a duração da coisa, entendeu? O quanto que tem que estar para a direita ou para a esquerda, e entra muito controle sobre a coisa. Sim. Agora, quando eu tô falando de posicionamento, eu tô falando de propósito, tô falando do que realmente é importante, aí contempla a mim e contempla a todos, porque se eu falar de alegria, todo mundo quer ter alegria. Se a gente falar de leveza, diversão, clareza, todo mundo quer. Entendeu? Então é muito legal, porque você vai entregar uma coisa que certamente é o que o paciente também está buscando. Certamente é o que a outra pessoa que você vai se relacionar no minuto seguinte também tá buscando. Em algum nível também é o que a gente está buscando, né? Sim. Porque eu vejo, assim, no meu processo... Diversão e leveza são coisas cruciais que eu preciso internalizar em mim também. Apesar de eu proporcionar isso nos ambientes, as pessoas trazem isso pelo menos, eu vejo que eu tendo a colocar muito peso e muita seriedade para tudo o que acontece. Então, sem querer eu tirei esse palitinho aqui e quebrei ele. Cara, eu cometi uma atrocidade aqui dentro, eu estraguei um patrimônio do Voz do Ser e agora eu vou ter que comprar outros 50 palitinhos em nome de me redimir, perdão. Então eu coloco esse peso. É uma coisa que é um aprendizado pra gente também. Sim. E a clareza e o entendimento também, né? A gente que tem mentes analíticas, gosta de processo, fica analisando, fazendo contas e às vezes a gente se perde nesse furacão de Nazaré Tedesco. A gente até ensina aqui na aula, né? Você ensinar para terminar de aprender, né? Então a gente precisa falar sobre isso, porque é verdade, ao mesmo tempo que é uma coisa que a gente entrega, mas é uma coisa que a gente também usa de recurso para resgate, né? Autorresgate. Então, tô triste hoje, eu sei que eu tenho que recorrer à minha alegria. Eu sei que eu tenho que, pelo menos, decidir não ficar triste, decidir pela alegria. Então, por isso que é importante entender o seu propósito, é importante entender o seu posicionamento, porque ele funciona também como uma ancoragem para esse autorresgate. Sabe, quando você precisa desse movimento, você já sabe que tem uma resposta que contempla você e contempla todos. Por isso que eu achei legal até de quando você falou, tá, mas aí como que eu faço para entrar em contato com esse propósito? Porque é uma coisa
muito interna, muito de você. Você vai ter que realmente entrar em contato. Tem uma coisa que você veio fazer aqui e que você já faz naturalmente, com muita facilidade nos seus dias. Entendeu? E que as pessoas te contam assim, pô, Isa, você é mó legal, cara, você é muito leve, é muito divertido ficar perto de você. Já tem uma coisa natural que você traz, que você leva para os ambientes e para as pessoas. Então, isso é bacana de vocês entrarem em contato. Câmera 1, 2, 3. Todas as câmeras, porque ouçam todos. Os canais estão É abertos. isso, abram seus canais para poder entrar em contato com o que é verdadeiro e que você já entrega, que já faz parte de você e que porque você está, lá tem. Isso é muito legal, até com prática mesmo, né? Começar a considerar, nossa, o que é que quando eu chego acontece? Então, começar a considerar isso, falar, nossa, é verdade, ficar mais alegre, ficar mais leve, olha, ficar mais questionador, eu pergunto, eu quero entender, fica mais objetivo, fica mais resolutivo. O que é que porque você tá lá tem? Né? E isso certamente também vai ser muitas das respostas dos seus próprios conflitos. Que é quando você tá bagunçado, tá mexido, aí você fala, meu, eu tô precisando de alegria aqui. Nossa, tô precisando de leveza. Você pode perguntar, inclusive, para essa característica que já é natural sua, né? Tô triste hoje, falando, nossa, se fosse para ser alegre, como que eu resolvo aqui? Então, já é uma via de mão dupla, assim, né? Que dá para usar tanto no sentido de é meu e eu posso compartilhar, e por ser seu, quando você está passando mal, também você usar como resgate, sabe? Como recurso para voltar para si, para voltar para esse centro, né? Para, em estado de presença, você poder se perguntar verdadeiramente, sabe? Em momentos de conflito, de tensão, ou tá na empresa, ou vai fazer uma reunião, ou dá um nervoso para X coisa. Você fala, nossa, e se fosse para ser leve? Como que eu entrego isso aqui se for para ser leve? Então, acho que esse movimento é bem gostoso para você se sentir posicionada, servindo e empreendendo o seu propósito, Sim. do que se confundindo, achando que você é só um papel, uma função, sabe? É muito limitado isso. Eu sou uma secretária, eu sou uma diretora. Uma coisa, os últimos cuidados que eu fiz tanto com pessoas em terapia, quanto com mentorados de comunicação também, assim, os bancários que muitas vezes a gente atende por aqui, foi recorrente, foi muito curioso, esse último mês foi bem recorrente esse tipo de treino, de eu perguntar para as pessoas, mas por que você faz as coisas que você faz? Você, né, tá com medo de quê? O que tá pegando? E aí, no final das contas, a gente chegou num ponto que quando não é sobre trabalho, eu sei muito bem porque eu faço o que eu faço, eu gosto, eu aproveito. Quando é no trabalho, eu fico todo burro ou burra e as coisas se misturam, não sei o quê. E aí eu passei um treino para eles e eu acho que faz muito jus ao que a gente conversou, que tá, então o que você gosta de fazer? Eu gosto de tocar piano. Legal, você toca bem? Não. Eu tô falando pra mim mesmo, no caso. Não toco bem piano. Eu sou multi-instrumentista, mas eu não toco nada bem. Nenhum dos instrumentos. Quer dizer, piano, violão, bateria, flauta doce. Como que é aquele negócio que bate batuca também? Que você... Pandeiro? Não, aquele que a caixa... Como que é? Carrom! Pô, tô vendo, faz eu não sei. E o carrom, toco bem? Não. Mas foda-se, entendeu? Eu gosto de tocar. É legal, eu fiz 3 aulas de bateria com a tia. Mandei mal demais. Foda-se, eu quero continuar fazendo aula de bateria com a tia. É mó legal, é mó bacana. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, tá, então, quando eu faço as coisas que eu gosto de fazer e que eu me sinto bem, o que é que eu gosto? E por que eu faço essas coisas que eu gosto, mesmo desempenhando mal, mesmo sendo ruim? Tive uma paciente que falou isso, eu gosto de jogar tênis, eu tenho um grupo de amigas que a gente vai toda semana jogar tênis. Pensei, nossa, não. E do jeito que ela é, assim, comprometida, ela manda bem. Ela, não, é todo mundo ruim, todo mundo é ruim. A gente vai lá e a gente mais fica rindo uma da outra do que qualquer outra coisa. Mas ela toda semana estava comprometida a jogar. E aí eu perguntei pra ela, por que você vai? Pra quê? Qual que é o objetivo? E aí ela trouxe, cara, eu vou porque eu gosto, porque é divertido me relacionar com essas pessoas, porque é um jeito de eu fazer uma coisa sem precisar me cobrar. Assim, então você vai começar. Todas as vezes que você for jogar tênis, você vai começar a notar o porquê que você faz isso que você faz, o que você sente,
qual que é a sua meta ali? E essas respostas, você vai ver que elas vão contemplar o porquê você trabalha com o que você trabalha hoje. E aí, na época, ela estava com muita dúvida sobre entre duas... Ela recebeu 2 promoções ao mesmo tempo. Então, ela estava na dúvida se ela vai para um lado ou vai para o outro. E aí, a gente conversou com ela e falou assim, a hora que você tiver isso muito, muito bem alinhado, do que é... Quais são as suas metas, o porquê você faz isso que você faz, e essas respostas elas vão ser tão universais que vai ficar muito claro qual é a decisão que você vai ter que tomar, se você vai para o lado direito ou esquerdo. Então vai ficar muito claro. E aí eu dei esse treino para eu e a terapeuta parceira demos esse treino para essa paciente, mas tiveram outros que a gente também fez a mesma coisa, que é pega coisas que você gosta e que você não cobra desempenho. Eu toco violão e bateria muito ruim, mas eu gosto de fazer e eu não me cobro desempenho. Por que eu faço isso? O que é que eu gosto sobre isso? Legal. E aí essas respostas elas vão ser universais e eu posso começar a aplicar elas também dentro do meu trabalho, também do porquê que eu faço as coisas que eu faço. Isso é muito legal, porque é esse poder de análise que você usa para colocar no que você faz de forma muito prática e muito natural. Porque a gente normalmente não coloca atenção sobre isso. A gente sempre coloca atenção sobre o que a gente precisa melhorar ou sobre o que está incomodando. Mas o que a gente faz e dá certo e que a gente gosta, não necessariamente pensando em remuneração, não pensando em nada. Tem uma coisa que eu naturalmente gosto. Tem uma coisa que você faz quando você toca bateria, que não é sobre tocar bem ou tocar mal. Entendeu? Tem uma coisa que acontece enquanto você toca. E aí, só que aí não pensa-se sobre isso. Entendeu? Você só pensa no final, foi bom ou foi ruim? Ah, foi ruim. Mas ainda assim que pra você foi ruim, você não desiste de tocar bateria, porque tem uma coisa que quando você tá tocando te gera, e que é isso que você gosta de sentir, e por isso que você investe em continuar tocando bateria, não é sobre resultado. É esse movimento que precisa fazer, de você se questionar, pera, isso daqui eu gosto, isso daqui sou eu, porque quando você identifica que você gosta, você vê que é você. E aí isso tem tudo a ver com o seu propósito. Isso, como diz uma amiga nossa aqui, isso é a entrada da saída. É a entrada da saída. É a entrada da saída, que é quando você começa a identificar uma coisa que é verdadeira, que você gosta, que você se identifica com quem você é, aí a gente começa a falar sobre a real motivação. Aí você começa a perceber que isso faz parte de quem você é. E aí você começa a ver que isso é um valor incorruptível para você. Então, todo valor que é verdadeiro, ele é usado como recurso de entrega para você servir ao seu propósito e usado como serviço e recurso de autorresgate. Então, quando eu tô mal, eu sei que eu já tenho um valor que também me ajuda a sair disso. Só preciso me lembrar. Então, faça esse treino, por favor, né? Todos. Todas as 3 câmeras. Todas as 3 pessoas aqui das câmeras, todos. Treine isso. Porque é esse lugar de você se conectar verdadeiramente e começar a servir e empreender o seu propósito, que contempla tudo que você faz. E não ficar achando que você é uma função que você... Eu adorei. Deu até um gás aqui. Apesar de eu estar Louis Armstrong na minha barriga, eu tô mais animada. Agora deu uma motivação, uma injeção de... Caramba! Que legal. Então eu vou sair daqui e atender mais 5 pessoas agora. Eu adorei, vou sair rindo porque eu sou alegre. Agora eu sou alegre, né? Isso, adorei! Eu amei. Você brigar? Você brigar demais. Muito legal. Irmãzinhas de lombriga. Adorei. Verdade, irmãs de lombriga. Eu amei. E se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, @voz do ser, você pode comentar embaixo desse comentário. Você pode comentar embaixo desse vídeo. Mande perguntas, a gente adora responder. E até a próxima. Até a próxima. Temos também um e-mail. Perfeita, maravilhosa. Que é tudo de propósito podcast @gmail.com. Para que isso no final? Uma cilada. Um beijo. Um beijo.